Graça e paz de Cristo. Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias crescendo com os Salmos. Nós estamos num propósito de ler, meditar nos 150 Salmos da Bíblia. O livro de Salmos é um ótimo livro para intimidade com Deus, porque cada salmo é uma oração, é uma lamentação ou é um louvor que foi escrito por homens que viveram relacionamentos de intimidade com Deus. E cada salmo nos traz uma lição, um ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Hoje é o dia 12 do propósito, nós vamos ler o Salmo 12. Você está vendo aí na tela Salmos capítulo 12, mas o livro de Salmos ele não é dividido por capítulos. O Salmo ele é um livro formado por várias orações, louvores ou lamentações de homens, vários homens diferentes que expressaram o seu momento com Deus. Muitos salmos foram escritos por Davi. Davi é o maior salmista da Bíblia. Ele escreveu muitos salmos. Mas existem outros autores, como Moisés, Asaf, que era líder de louvor na época do rei Davi, os filhos de Coré, que eram os líderes de louvor numa época mais antiga, que também adoravam a Deus no templo. Vamos ler o Salmo 12 hoje? E o Salmo 12, ele traz uma meditação sobre elogios. Como você tem lidado com os elogios que recebe? Tem pessoas que recebem elogios e elas se perdem. Elas começam a ficar soberbas, arrogantes, orgulhosas. Elas dizem: Você viu? Está todo mundo me elogiando. Tome cuidado com os elogios. O elogio pode ser uma armadilha e uma ferramenta preparada por Satanás e os seus servos para fazer com que você fique em confusão. Tem pessoas que, quando começam a ser elogiadas, param de estudar, param de cuidar com excelência daquilo que estavam fazendo com excelência. É melhor você ficar sempre buscando o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento, a sua evolução e sempre buscando níveis de maior dificuldade, maior pressão para que você seja desafiado do que você receber os elogios e se acomodar. Muito cuidado, porque o elogio pode servir como uma ferramenta de acomodação que vai impedir o seu crescimento. Esse é o primeiro ponto. Cuidado com os elogios que você recebe, para que você não caia no orgulho, para que você não caia na estagnação, na paralisação, na falta de treinamento, aperfeiçoamento, crescimento, evolução. O segundo ponto é: às vezes, do nosso lado, existem pessoas que são melhores do que nós. Existem pessoas que são muito excelentes e somos seres humanos. Às vezes ficamos com inveja e outras vezes ficamos com autodepreciação. Inveja quando gostaríamos de ser como aquela pessoa. Autodepreciação quando nós dizemos, olhamos no espelho e dizemos: Nossa, eu não sou tão bom quanto ele, eu não sou tão bom quanto ela, então eu não valho nada. Então, nessas situações, você não deve nem sentir inveja, porque se alguém faz alguma coisa melhor do que você, então você deve procurar uma forma
conversar com a pessoa, ver qual é a técnica que a pessoa tem, qual é a forma como ela faz e adaptar para que você consiga ser mais produtivo, mais eficiente. Talvez o fato de chegar essa pessoa e fazer melhor o que você faz é um aviso de Deus para você, dizendo: meu filho, minha filha, agora passou o seu tempo nessa função. Você deve prestar mais atenção em alguma outra coisa que eu estou chamando você. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Há momentos em nossa vida que Deus fecha a porta que nós ficamos tanto tempo. Mas Ele certamente vai abrir outra porta e às vezes Ele abre outras portas. E muitas vezes nós ficamos tanto tempo numa função que nós temos dificuldade de nos vermos saindo daquele lugar para fazer outra coisa. Mas não tenha medo. Se surgiu alguém que está ocupando aquele lugar e que está fazendo melhor que você, pode ser esse indicativo. É a hora de você investir em outros negócios. Não fique com inveja. Você só vai ficar com inveja se você ficar preso. Ah, eu quero continuar aqui. Mas se você abrir a sua visão e falar, espera um pouco, aqui já tem alguém fazendo melhor. Então, o que eu faço de melhor? Isso, ao invés de você olhar para o outro e sentir inveja, você olha para você mesmo, para você mesma, para remover o mal e tirar o melhor que você tem, onde você vai ser mais útil e vai servir melhor e vai ser mais feliz indo para essa outra função, para essa outra porta. Então essa questão da inveja se resolve dessa forma. Com relação à autodepreciação, não fique se diminuindo. Não fique dizendo, ah, eu não posso, eu não consigo. Você aprendeu a andar, depois de um ano, tropeçou muitas vezes, como todos nós. E assim também, você pode reaprender a fazer essa atividade de outras formas. Você pode pedir ajuda e aprender a fazer essa atividade com essa pessoa que faz melhor, aprendendo novas técnicas, aprendendo novas habilidades para conseguir melhorar o seu desempenho. Não sinta inveja e nem fique com o sentimento de autopiedade, autodepreciação. Vença essas duas situações. E um terceiro ponto: nunca faça um elogio de maneira mentirosa ou falsa. Tem pessoas que, para esconder a inveja, dizem: ah, você é muito bom nisso, né? Mas elas não estão sendo honestas. Dentro do coração, elas estão com inveja. E a inveja é um pecado porque o pecado é quando você erra o alvo da vida. O alvo dessa vida não é desejar que o outro não consiga as coisas, mas é desejar que eu e você, cada um de nós, querer crescer e poder dar o melhor que nós podemos naquilo que estamos fazendo. Fomos chamados por Deus para servir a Ele, primeiramente, com a nossa vida, com os nossos dons, com nossos talentos, com nossas habilidades, e também fomos chamados para servir o próximo, ao outro. Se existe alguém que está ocupando aquele papel e fazendo melhor, então é hora de pensarmos e pedirmos a Deus: o que tu queres de nós? Onde o Senhor quer que eu esteja? E aprender com os que são melhores para podermos crescer e evoluir. E se você elogiar alguém, que o elogio seja sincero,
seja verdadeiro. Mas tome cuidado com relação a elogio. Um pastor uma vez ensinou para o seu rebanho. Estava cuidando de uma igreja e ele estava dizendo assim: por favor, nunca me elogie. Eu tenho um problema com elogios. Quando eu recebo um elogio, o meu coração fica cheio e eu fico inflado. E tudo que eu falo para vocês é Deus que põe em meu coração. Então ele disse para a própria igreja: nunca me elogie. Sempre digam glória a Deus. Sempre digam glória a Jesus. Sempre digam glória ao Espírito Santo. Sempre digam: o Senhor continue na sua vida. Porque a única coisa que eu quero é que o Senhor esteja na minha vida. Que ele cresça, que eu diminua. Nunca me elogie. Então ele disse que o elogio muitas vezes é uma cilada, é uma armadilha. E se parar para pensar bem, como que um homem imoral e uma mulher imoral conseguem fazer com que uma mulher casada e um homem casado caiam na sua rede? Com elogios. Você está tão bonita. Você está tão feliz. E vão lançando esses dardos, setas, elogios com segunda intenção. Se você é casada, você deve dizer: o meu marido já disse isso para mim. Mesmo que o seu marido não tenha falado. E você deve ser honesta e dizer para o seu marido: estava no meu trabalho e um colega me elogiou e disse isso. E eu disse que você já tinha dito isso para mim. Ter essa honestidade com seu marido vai despertá-lo para valorizá-la. Como uma mulher imoral ganha o coração de um homem casado? Ah, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo. Você pode me ajudar aqui, pode me ajudar ali. Cuidado, essa mulher pode estar armando uma cilada para arruinar o seu casamento. Então, os elogios são estratégias usadas por pessoas imorais, por pessoas corruptas, por pessoas que muitas vezes querem ganhar algum benefício. E elas usam o elogio como uma ferramenta. Por isso é necessário ter cautela com os elogios. Os elogios podem ser falsos, mentirosos, enganadores e podem fazer uma pessoa boa tropeçar. Tome cuidado com o seu coração quando você recebe um elogio. É sobre isso que o Salmo 12 fala. Vamos ler aqui o Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Ele fala, são poucas pessoas que são verdadeiramente boas, que realmente querem o bem um do outro. Versículo 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então eles elogiam, mas o coração não é verdadeiro. O coração às vezes está com inveja. Você é muito bom nisso, mas o coração está com inveja. Se a pessoa pudesse, ela queria ser melhor naquilo. O versículo 3 vem e fala: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então veja, ele está dizendo aqui, é difícil de encontrar pessoas sinceras, mas que você seja sincero. Não seja essas pessoas que são do mal. Por quê? O versículo 3 fala, porque o Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. A pessoa elogia, a pessoa é imoral, a pessoa quer enganar, trapacear a outra, levar a outra para o adultério. Depois a pessoa recebe a consequência do seu erro.
Quantos homens e mulheres imorais convenceram um homem casado, uma mulher casada a saírem com ele e com ela? Depois de um certo tempo, eles quiseram arrancar essa pessoa do seu casamento e não conseguiram. A pessoa conseguiu lá, pela sua estratégia, pela sua tramóia, conseguiu que o homem e a mulher caíssem na cilada, na armadilha. Mas depois não conseguiram destruir aquela família. Então, é uma grande tolice. Ou se conseguem, sempre fica aquele relacionamento conturbado. Nunca existe paz naquela situação. O Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Trata-se do juízo de Deus. O que nós fazemos, nós colhemos. Agora, o que eles dizem? Versículo 4. Pois eles dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? É isso que os imorais falam. Eles não ligam para Deus. Eles não dão importância para ninguém. Eles gostam de enganar, elogiar e usar estratégias para amarrar, destruir outras pessoas. Fique atento com relação às pessoas que estão à sua volta, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Leia esse salmo com os seus filhos. A Bíblia fala que nós devemos educar os nossos filhos e treiná-los para a vida. Eduque os filhos dizendo: veja se existe sinceridade ou não. Veja se os seus filhos já são adolescentes, preste atenção. Crianças são mais sinceras, mas a partir dos 12, 13, 14 anos, quando nós começamos a ficar adolescentes, já existem esses elogios falsos, enganadores, mentirosos. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Aqui o versículo 5 fala que muitas vezes essas pessoas que usam a língua para a destruição do próximo, elas se aproveitam dos que são mais fracos, dos que são vulneráveis, para enganá-los. Uma situação prática do versículo 5 é o jogo dos bets. Quantas pessoas estão pobres, precisando de dinheiro agora? Quantos estão necessitados, sem plano de saúde, passando falta de moradia, estão nas ruas? Outros estão na sua casa, mas estão passando dificuldades financeiras. E aí vem uma pessoa famosa e fala assim: joga no Bets, que você pode ganhar dinheiro. Ele está sendo um mentiroso, um enganador. E a pessoa vê o influenciador grava um vídeo assim: joguei, olha aqui. Ele aperta um botão e a maquininha aparece depositando dinheiro na conta dele. Aquele que está oprimido, que está precisando de dinheiro, muitas vezes fala: vou lá jogar. Sabia que esse jogo do Bets movimentou no último ano 15 milhões de reais? E as pessoas que estavam ali incentivando esses jogos, elas estão ganhando uma parcela do recurso. Uma parte desse dinheiro vai para os influenciadores. Então, se você conhece alguém que joga nos bets, dê essa informação, joga no tigrinho. Aquilo ali é mentira. Eles falam: jogue, porque você vai ganhar. São mentirosos. Então, o versículo 5 fala: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Eles ficam assoprando, assoprar, ou seja, mentindo. Versículo 6.
As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Confie nessa palavra, na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é uma palavra que é pura, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ou seja, uma palavra que realmente vai mudar a sua vida. Acredite no que o Senhor diz a você, não no que os homens dizem a você. Se o Senhor disse a você uma palavra, fique com o que o Senhor disse a você. Versículo 7. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Desta geração nos livrarás para sempre remete a uma vida futura. No final dos tempos, o Senhor separará os que são justos e que morarão no céu com Ele, dos injustos. Mas o versículo 7 fala, tu nos guardarás, Senhor. Tu nos guardarás, Senhor. Você só consegue receber a proteção dessas ciladas, desses elogios falsos, dessas propostas que são indecentes, quando você está no Senhor. Quando você não anda com Deus e você segue a sua vida sem oração, sem leitura da palavra, sem estar atento em relação a essas armadilhas, você tropeça. Quando o versículo 7 fala, tu nos guardarás, Senhor, é quando eu estou no Senhor. Quando eu estou nele, ele me avisa, ele me alerta, ele coloca uma inquietação no coração. Quando uma pessoa vem com uma proposta ruim, você não fica em paz. Se você quer saber se faz ou não um negócio, veja como está o seu coração. Se o seu coração sentir paz, que você pode fazer aquilo, e não houver nenhuma acusação na sua mente, é um sinal de que Deus está com você. Se a sua mente lhe acusa, opa, isso não é certo. Tem alguma coisa errada. Não faça. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. 8. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. O versículo 8 está dizendo, quando você honra, quando você exalta, quando você coloca num pedestal as pessoas que são ruins, as pessoas que não prestam na sua vida, então os ímpios, essas pessoas que não prestam, vão circular por toda parte, de maneira livre, na sua vida. Então você tem uma responsabilidade muito grande de tirar de perto de você as pessoas vis. Vis são as pessoas que não têm valor, aquilo que é vil. Corte essas pessoas de perto de você, porque se você traz essas pessoas, os ímpios circulam por toda parte. Quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados, quando você exalta uma pessoa que faz coisas erradas, quando você admira um artista, um cantor, um ator, uma pessoa que faz coisas erradas e ainda fala para os seus filhos, olha, eu acho essa pessoa muito legal. Os seus filhos vão olhar para essa pessoa e se essa pessoa tiver um mau exemplo, tudo aquilo vai influenciar na sua vida. Um homem trouxe um amigo para dentro da sua família. Esse amigo vivia saindo com várias mulheres. E esse pai de família trouxe esse amigo para dentro da casa dele, sendo que ele tinha uma filha com 17 anos. Não demorou muito, em 6 meses, esse amigo, entre aspas, já estava saindo com a filha dele. Deitou-se com a filha dele e depois de um certo tempo disse, tenho que fazer uma viagem. Então, veja, ele trouxe o amigo, entre aspas, para dentro da casa dele. E ele arruinou a vida da própria filha, que depois que ele foi embora, ficou mais ou menos uns 2 a 3 anos emocionalmente abalada,
para se recuperar. Essa é apenas uma dentre tantas histórias de tantas pessoas que trouxeram uma pessoa para dentro de casa e aquela pessoa arruinou a sua família. Tem pessoas que trouxeram uma amiga, entre aspas, para dentro de casa. E pouco tempo depois, a amiga estava se deitando com o seu esposo. Tem um amigo também, entre aspas, que foi trazido para dentro de casa. Depois estava saindo com a esposa do amigo. Então, tome cautela em relação a quem você põe perto de você. Preste atenção em relação à relação que a pessoa tem com Deus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.